Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês, um dos mistérios mais curiosos aqui do planeta Terra. Vocês já ouviram falar dos mais conhecidos como os Zangbetos? É algo bem interessante e vale a pena você conferir um pouquinho mais neste vídeo. Então, roda a vinheta. Bom, gente, a maioria dos meus especiais que eu tenho feito ultimamente, né, são realmente aqueles que dão um grande trabalho, né, justamente porque eu faço uma grande pesquisa, faço um roteiro um pouquinho maior, né, trago os vídeos cada vez melhores, com uma qualidade também de informação, só que muitos destes especiais que eu faço, muitos não são monetizados, justamente porque eu coloco, né, algumas referências, eu coloco vídeos de outros canais, mas infelizmente o YouTube ele acaba sacaneando a gente, né? Então muito desse trabalho que eu tenho feito às vezes sai de graça, né? E a partir daí eu sempre faço justamente um por mês, justamente por causa do trabalho, né? Que eu tenho que pesquisar o tema, às vezes eu tenho que trazer muito mais referências para deixar o vídeo com um pouco mais de informação, com mais qualidade, né? Mas infelizmente muitas das vezes a gente acaba trabalhando de graça, né? Mas eu sempre vou continuar trazendo aqui cada vez mais temas um pouco mais interessantes que possam agradar um pouquinho mais vocês, beleza? Então vamos ao tema de hoje. Bom, para quem não sabe, os Zangbetos eles são considerados como se fossem rituais feitos pela matriz africana, né? Pois são algo bem interessante, justamente porque este ritual ele acaba ocorrendo algumas coisas sobrenaturais, né? Muitas pessoas acabam acreditando que seria uma espécie de ilusionismo, mas se vocês forem ver esses vídeos, muita gente vai ficar bastante impressionada. Justamente porque isso é praticado em alguns países africanos. E a palavra Zangbeto, ela significa homens da noite. Isto porque este ritual ele foi criado por grandes homens, né, de inúmeras aldeias africanas, que seriam praticados este ritual, né, por grandes guardiões dessas aldeias. E assim, como este ritual ele foi muito bem divulgado, né, nas matrizes africanas, ele acabou passando de geração em geração e acabou virando uma espécie de religião. E ele é muito mais forte em países como Benin e Togo. Então você vai ver muitas coisas interessantes nestes países que representam esta matriz africana. Aí você se pergunta, o que são os Zangbetos? Bom, para vocês terem uma noção mais ou menos, eu vou colocar algumas fotos para que vocês vejam. Ou seja, o que movimenta essas estruturas de palhas, né, são teoricamente espíritos selvagens e que não são considerados humanos, né? Ou seja, eles entrariam nessa estrutura de palha e começariam a fazer uma espécie de movimentos bem distintos. E para muitas pessoas, né, que acreditam neste culto, eles verificam que isso teoricamente seria considerado como bruxaria. Pois é algo bem diferente que existe na África, né? Poucas pessoas acreditam e muitos defendem que isso seria uma espécie de um truque. Mas na sequência vocês veem que é algo realmente bem impressionante. Para vocês terem uma ideia, já foram inúmeras equipes de reportagem, até mesmo alguns físicos e cientistas para acompanhar esse ritual e muitos deles ficaram bastante impressionados. Pois a sequência desses movimentos, desses espíritos selvagens, eles chegam a fazer alguns movimentos que fogem da realidade humana, né? É algo realmente incrível, assim, que é muito difícil você tentar explicar. Muitos até mesmo, né, acreditam esse tipo de referência a algum tipo de ilusionismo, mas se vocês forem analisar vídeos desses rituais, a riqueza de detalhes é realmente impressionante.
pois o ritual ele acaba sendo bem distinto, né? Chama a atenção de muitas pessoas pela velocidade com que o Zangibeto teoricamente se movimenta e é realmente impressionante para vocês verem. Eu vou colocar um pequeno trecho no vídeo para que vocês possam ver na sequência. Bom, claro que toda história, né, sempre tem uma lenda que explica o porquê que existe esses supostos Zangibetos. Bom, pra quem não sabe, a lenda é o seguinte: Zangibeto e os seus dois irmãos, eles estavam entrando numa espécie de disputa para ver quem ficaria com o trono do seu pai. E através disso eles acabaram entrando em uma incrível batalha, dentre eles, né, altamente violenta. E Zangibeto, que era um dos irmãos mais novo, né, ele acabou teoricamente criando um exército e que foi assediado pelos seus outros dois irmãos. E a partir dele acabou tendo algumas visões, onde uma suposta entidade sobrenatural sugeria que ele e seus soldados, né, se cobrissem de palha e fossem de encontro até os seus inimigos, que poderiam ser fingidos como espíritos da floresta. E a partir disso, né, este exército que acabou se camuflando, né, desta suposta estrutura de palha, né, acabou assustando o exército dos seus irmãos e eles acabaram fugindo de medo. Ou seja, Zangibeto acabou se tornando o rei daquela tribo. Ou seja, a figura do Zangibeto, ela teoricamente é mostrada como se fosse um ser libertador e que teoricamente tem o objetivo de proteger os fracos. E sendo que a partir daí ele acabou se tornando uma espécie de santo e foi, teoricamente, é um ser considerado adorado, como se fosse, né, um personagem rico da cultura africana. Aí com o passar do tempo, né, o seu trabalho teoricamente é apresentado durante a noite, ele começou a fazer algumas aparições também durante o dia, tanto que muitos vídeos aí que você vê dessa suposta aparição do Zangibeto, né, aparecem durante o dia, justamente com o objetivo principal de mostrar todos os seus poderes sobrenaturais. Bom, para vocês terem uma ideia mais ou menos como que funciona este ritual, né? O Zangibeto, teoricamente, ele aparece como um mestre de cerimônia. Seria considerado como o ministro da adoração, que é chamado de Zangan. E este personagem ele fica em pé na frente de uma casa e começa a chamar os Zangibetos. Ou seja, são vários que acabam justamente fazendo aquela dança típica deles. A partir daí, 4 seres acabam saindo de dentro de uma casa, né? E começa a movimentação teoricamente bem distinta. E a vestimenta desses personagens incluem a cobertura de palha, né? Alguns têm chifres, outros têm algumas vestimentas de couro, né? Justamente para diferenciar cada tipo de entidade. E esse tipo de ritual normalmente ele ocorre em um lugar público, justamente para chamar a atenção das pessoas. E a partir daí, alguns músicos e algumas pessoas que tocam chifres, eles acabam justamente fazendo a parte musical do ritual. E isso chama atenção justamente pelo fato que este ritual é feito através dessas batidas de tambor. Então, de acordo com o ritmo que é tocado, né, eles criam um tipo de movimentação específica. Sendo assim, os seres, que são os personagens, né, mais venerados deste ritual se chama Evioso, que significa raio, e Sakpata, que significa varíola. Os outros 2 personagens que também são considerados se chama a Força da Juventude e o outro se chama a Grande Potência.
Ou seja, cada ser que é cultuado, ele é acompanhado de dois outros personagens, que são chamados de Shibetovis, mais conhecidos como os filhos dos vigias noturnos, que são considerados jovens, né, que são iniciados nessa cultura, né, dos Zanguebetos. E são os jovens iniciados na sociedade secreta dos Zanguebetos. Agora, um dos maiores mistérios que até hoje não foi solucionado, né? Muitos praticantes, eles não revelam seus segredos de maneira nenhuma, justamente para preservar esta incrível religião, né? Todo este culto aos Zanguebetos. Ou seja, muitos desses segredos são muito bem guardados e passam de tradição em tradição. E por incrível que pareça, alguns curiosos e até mesmo alguns estudiosos sempre tentaram acompanhar toda essa movimentação que são feitas nesses rituais, né? E muitos deles não conseguiram explicar determinados acontecimentos. Dentre eles, a velocidade com que o personagem acaba se movimentando, né? Levitação. Muitos deles, se você for ver, dependendo do movimento, a estrutura de palha não tem nada dentro. Então, como que você explica aquilo acabar se movimentando de uma forma tão rápida? Né? Muitos acreditam que tem uma pessoa escondida ali, mas é algo realmente difícil de você acreditar, né? Claro que você vai tentar buscar questões lógicas que possam explicar como que aquilo acaba saindo do lugar. Mas se você for analisar vídeo por vídeo, frame por frame, você vai perceber que tem alguma coisa estranha ali. Claro que o lado sobrenatural sempre vai prevalecer nessas questões, né? Mas para quem é um pouco cético, é um pouco difícil você acreditar que isso seja algum ser mediúnico fazendo algum tipo de movimentação sem ter alguém ali. Você pode perguntar para qualquer membro dessas tribos, elas jamais vão revelar os seus segredos. Sendo que muitas pessoas que acompanharam esses rituais, eles deixam bem claro que aquilo é teoricamente uma manipulação, que sempre vai existir alguma pessoa por baixo daquilo dali, fazendo esses movimentos, né? Só que em algumas filmagens, se você for ver, realmente tem alguma coisa estranha e é difícil você explicar, né? É muito difícil. Então, eu vi alguns vídeos ali e fiquei bastante impressionado com a riqueza de detalhes e alguns efeitos sobrenaturais que eu não consegui encontrar um meio para explicar aquilo ali. Pois muitos deles acreditam realmente que existe uma manifestação sobrenatural para movimentar as entidades dos Zanguebetos. E para muitas pessoas desta tribo, eles acreditam piamente que isso é realmente verdade. E que é uma prova da força que os Zanguebetos têm, né? Para justamente fazer essas coisas, essas danças nos rituais. Então você não acredita, mesmo eu ter mostrado algumas coisas na sequência, eu vou colocar mais um vídeo demonstrando esta dança dos Zanguebetos para você ver cada detalhe, a incrível capacidade deles fazerem esses movimentos
que foge da nossa realidade. E aí, achou interessante? Realmente isso acaba deixando a gente bastante curioso com relação a isso, né? Se vocês forem analisar, cada detalhe desse personagem, ele tem vários tipos de formas de serem feitos, né? Dentre eles, o principal seria a palha, né? Só que a estrutura dos movimentos que é feito durante este ritual é realmente incrível, pois eles fazem alguns tipos de dobras que o nosso corpo não está habituado a fazer. Então, como é que alguém consegue explicar esse tipo de feito sendo acontecer, né? É algo muito difícil da gente tentar explicar fisicamente se é possível ocorrer isso ou não. Bom, geralmente a aparência do Zangibeto ela gera um certo medo, né, de algumas pessoas que não estão acostumadas a ver este tipo de ritual, justamente pelo fato que esse personagem ele é da cultura africana, né? Muitas pessoas acreditam que tenha algum tipo de entidade que acaba manipulando aquilo dali. E se vocês forem dar uma pesquisada, vocês vão encontrar até mesmo santuários que cultuam esse tipo de personagem, né? Se vocês forem analisar também, muita estrutura que foi montada para a apresentação deste tipo de ritual, muitas pessoas acreditam que eles estejam ali justamente dispostos para chamar atenção, para ganhar dinheiro, né? Ganhar doações, financiamentos, cara. Só que muitas dessas aldeias são extremamente pobres. Então esses rituais eles vão fazer com o objetivo principal de ganhar mídia, né? De ganhar dinheiro. Sendo que muitas dessas tribos, muitos deles não têm alimentação, eles vivem da agricultura, né? Então o objetivo principal deles não é ganhar dinheiro. Então, como esse ritual, né, ele vem de geração em geração, sempre desenvolvendo, né? Eles guardam seus segredos, as 7 chaves, né? Claro que muitas pessoas do mundo exterior sempre vai acabar duvidando desses tipos de fatos, né? Afinal, a gente está sempre aqui com o objetivo principal de trazer a realidade, né? Sempre pesquisar, utilizando meios científicos para explicar determinados acontecimentos, mas é muito difícil você explicar coisas sobrenaturais que estão acontecendo, né? Bom, considerando tudo isso que está acontecendo dentro de uma estrutura de palha, como que eles conseguem explicar esses movimentos teoricamente distintos, que são uma palha correndo, dobrando, puxando, levitando, né? Então muitas coisas são muito difíceis de você conseguir explicar de uma maneira muito mais científica. Bom, como eu citei anteriormente, né, muitas dessas tribos elas não têm interesse financeiro, né? Claro, e como isso é cultuado em outros países também, né, temos a Nigéria. E para quem não sabe, este país, ela sofre teoricamente, alguns lugares têm uma espécie de guerra civil, que com certeza vão ter militares tentando se infiltrar nesses povos, né, com o objetivo principal de ganhar dinheiro. Então, claro, né, se você for pesquisar em Zangibetos em determinados países, você vai ver alguns espertinhos tentando justamente ganhar muito dinheiro com isso, pois o continente africano ele possui muitos países ricos em minerais, porém com um povo muito pobre, né? A partir desse ponto a gente pode perceber claramente que existe sim um certo interesse financeiro por parte de alguns países, né? Porém o povo que cultua os Zangbetos eles não têm qualquer tipo de interesse financeiro. Bom, depois de algumas análises que eu fiz desses vídeos, realmente fiquei bastante impressionado com a capacidade desses seres de fazer essas coisas realmente incríveis, né? Mas a gente sempre tenta buscar maneiras lógicas de explicar esses movimentos, até mesmo uma personagem bem interessante que fez uma espécie de documentário, buscou sempre trazer a realidade sobre isso, e ela encontrou algumas provas que esses supostos Zangbetos têm pessoas embaixo, que elas acabam se movimentando, né?
Eu vou colocar algumas fotos aqui na sequência, que aparecem alguns supostos rostos dentro desses zangbetos, para que vocês vejam um pouquinho mais. Então nessas fotos, se você percebeu que tem uma espécie de algumas janelinhas nesta estrutura de palha, teoricamente para uma pessoa respirar, né? Se não tivesse ninguém ali, não teria essa estrutura. E isso já explica uma coisa, né? Que realmente tem uma pessoa ali que acaba movimentando esse zanguebeto. Outro fato interessante é que muitas pessoas acabaram tirando foto de todo este ritual que é feito e encontraram alguns pés ali. Então, isso também prova que tem uma pessoa fazendo esse tipo de movimento. Então, outro fator interessante é que, de acordo com a movimentação da biomecânica humana, né, você consegue calcular extremamente se tem uma pessoa neste espaço de palha que possa fazer a espécie dos saltos, né, quando você corre ou quando você anda. Então, isso cabe perfeitamente e explica como esse personagem acaba se movimentando. Existe um outro personagem que chama muito mais atenção pelos movimentos, né? E é realmente impressionante, que seria o Kumpo. É teoricamente um pedaço de pau com uma espécie de palha com coqueiro, né? E ele faz movimentos realmente incríveis, né? Que fogem da realidade. Aquilo é muito mais impressionante do que se fosse um zanguebeto, né? E ele faz uma dança extremamente difícil e é muito complicado você explicar se tem um ser humano neste vídeo, né? Eu vou colocar um dele aqui na sequência. Existe também um fato bem curioso que muitos deles defendem que os zanguebetos são capazes de andar sobre as águas. Mas pelo que eu pesquisei, eu não encontrei nada na internet que esteja disponível que tenha comprovação que eles flutuam sobre as águas. Então qualquer tipo de coisa que você vê na internet pode ser que seja uma montagem ou não seja verdade. Mas muitos deles defendem que esses zanguebetos são capazes de andar sobre as águas. Bom, gente, assim sendo, né, através de alguns vídeos que eu encontrei, que eu pesquisei na internet, que eu vi, eu encontrei alguns artigos, muito material disponível. Vocês têm noção da quantidade de material sobre zanguebetos que você encontra na internet. E eu tive a percepção seguinte, realmente aquilo chama atenção por parecer ser algo sobrenatural, mas que tem muitos deles algumas explicações científicas. A partir do momento que eu assisti, eu fiquei bastante impressionado, né? Em muitos deles, a percepção de movimentação assim fugia da realidade humana, né? Mas todas elas podem ser muito bem explicadas por qualquer tipo de especialista. Então fica bem claro que muitos desses personagens realmente têm uma pessoa dentro, que teoricamente fazem este tipo de movimentação para parecer que é algo realmente sobrenatural, e que muitas dessas pessoas acabam consumindo uma boa quantidade de álcool justamente para fazer coisas realmente incríveis, né? Justamente porque esse traje teoricamente não é muito pesado, qualquer tipo de pessoa consegue se movimentar facilmente com ele, e ele é criado justamente com a intenção para que a pessoa que está lá dentro pareça que ele esteja levitando. Então dá a falsa impressão que ele está teoricamente voando, né? Sendo que ele às vezes está pulando ou está correndo. Então muitos desses vídeos você vai perceber, né, que este tipo de personagem pode ser muito bem considerado como uma pessoa escondida lá dentro. E como um bom ilusionista, ele jamais vai falar sobre os seus truques, né? Isto sempre vai passar de geração em geração para chamar a atenção de muitas pessoas. Como se trata de uma tradição local, com certeza você não vai ver pessoas dessas aldeias, né, falando o truque deles. Além disso, esses zanguebetos eles não possuem qualquer tipo de poder sobrenatural, paranormal,
isso é nada mais é do que um simples ritual, que é considerado, né, há muitos anos aí, que foi passado de ancestral para ancestral. Pois é, gente, então vocês vão ver inúmeras referências com relação a esses textos, né? Eu gostaria que este tipo de seita, esse tipo de ritual fosse verdade, mas infelizmente, né, ele pode ser muito bem ser explicado de maneira científica, de maneira concreta. Hoje em dia você vai aparecer inúmeras pessoas, inúmeros personagens, né, com o objetivo principal de ganhar fama, ganhar dinheiro, impressionar as pessoas. A gente vê tantos casos aí bem curiosos, né, que muitas pessoas acabaram até mesmo levando a sério, sendo que na verdade se tratava de uma farsa. Eu mesmo já pesquisei inúmeros casos que supostamente seriam sobrenaturais e na verdade era apenas algumas pessoas fazendo brincadeiras, né? E quando o negócio é realmente verdade, muitas pessoas acabam desacreditando esses personagens. Então você vai ver com certeza em inúmeros casos, histórias fantásticas, que são bem difíceis de explicar. Muitas das vezes elas podem ser mesmo reais, né? Tanto que efeitos sobrenaturais são casos realmente raros de serem encontrados, mas eles existem, né? Eu já pretendo trazer muitas coisas assim neste canal para apresentar o que é realmente verdade, né? Tudo que for farsa, que tem algum tipo de personagem que esteja tentando ganhar dinheiro, eu sempre vou trazer aqui no canal, né? O objetivo principal é sempre trazer a verdade. Se a gente for montar histórias fictícias, né, contar lendas que muitas das vezes são inventadas, é difícil, né? Claro que sempre vai ter algum tipo de personagem que quer fama com essas histórias. Neste caso específico dos Zanguebetos, eu achei bem interessante a história, a cultura, todo o ritual que eles apresentaram, né? Só que é muito difícil você ver se isso é realmente sobrenatural, pois muitas pessoas se aproveitaram disso, né? Algumas teoricamente por ganância, para ganhar dinheiro, né? Enganar outras pessoas. Mas infelizmente a gente está no planeta Terra, né? A gente está passivo a saber a passar por muitas coisas, né? O objetivo principal nosso aqui é sempre trazer verdade para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dessas histórias, beleza? Bom, gente, mais um especial finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal. Assim que chegar nos 10 mil inscritos, vou fazer uma live com vocês. Eu tô com um plano de fazer uma live mensal com os inscritos aí. Vamos ver como que vai desandar aí o nosso canal, né? E sempre quando vocês me mandam algum tipo de comentário, um e-mail, sempre coloco nas minhas pautas para fazer futuros vídeos, né? Que são opiniões que eu sempre vou respeitar, né? Claro que sempre tem umas pessoas que sempre querem dificultar o nosso trabalho, não reconhecem o tanto de trabalho que dá para fazer esses vídeos, mas eu sempre faço porque eu gosto, porque é um hobby que eu sempre achei legal de fazer e vou continuar sempre postando vídeo aqui. Algum dia que eu me encher o saco, porque eu não gosto mais, eu simplesmente fecho o canal e beleza. Mas eu gosto de fazer isso, eu acho um hobby bem interessante. A todos aqueles que sempre apoiam os vídeos do meu canal, assim, eu sempre respeito, eu agradeço de coração a todos aqueles que sempre estão me acompanhando aqui. O objetivo aqui é jamais ganhar dinheiro, porque se a gente for pensar que a gente está querendo ganhar dinheiro com o YouTube aqui, ó, dá nada de dinheiro. Sem falar que todos os vídeos que a gente posta aqui, o YouTube ele pede para você fazer análise, porque dependendo das imagens que você coloca, é de terceiros, vídeos de terceiros, eles bloqueiam monetização. Então, quem normalmente posta vídeo aqui porque gosta, porque se for para ganhar dinheiro, infelizmente, este não é mais o lugar. Já passou o período que o YouTube teoricamente ia dar dinheiro. Mas os vídeos que eu apresento aqui eu sempre gosto de fazer para trazer com que vocês nos acompanhem, temas diversificados, temas sobrenaturais. Tem muito assunto assim que eu pretendo colocar aqui no canal. Só falta tempo para editar vídeo, tempo para preparar material, para fazer roteiro. Sabe, é algo muito interessante que vale a pena fazer, mas às vezes demanda tempo, né? Mas no decorrer do desenvolvimento do canal a gente vai fazendo coisas cada vez mais diversificadas, beleza? Então obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!